no campo morfogenético do Rupert Sheldrake explica Que um ele pouco fala? isso. Ele fala que, por exemplo, o cachorro já sabe a hora que o dono tá chegando. Ele já vai pra porta, mesmo com horários diferentes. Você podia falar, ele... então, parece que existe uma conexão. Existe uma conexão. Acontece... Já houve pesquisas disso, Acho que a CIA fez esse tipo de pesquisa. Você pensa numa pessoa, aí ela te liga. Pensa numa pessoa, ela te liga. Isso acontece muito, assim. O que você acha, ô Jean? Por Posso aí. chamar de Jean? Desculpa. Claro, Tá. claro. Ou Rogério, o que prefere aí? Rapaz, tanto faz. Rogério, eu acho que sou eu. Senhor não pode, né? Vamos ficar bem à vontade. Beleza. Tranquilo. Sem frescura. Os campos mórficos de Sheldrake remontam a uma reflexão quase que no mesmo tempo em que Jung falava das sincronicidades. Né? Na realidade, segundo essa perspectiva, a vida toda se movimenta em torno das sincronicidades, só que a gente não percebe. Quando a gente percebe, a gente chama de coincidência. O déjà vu, por exemplo. Exatamente, mas a sincronicidade move tudo. Ainda que Jung tenha ressaltado o aspecto de que sincronicidade, em termos mais profundos, seria aquela coincidência que traz um significado especial. Entendi. Que aí a gente percebe facilmente. Não tendo significado, a sincronicidade acontece, mas a gente não percebe. Passa despercebido. Tá. O significado dá um peso que a gente Chama a atenção, né? Isso. Pode estar acontecendo várias sincronicidades. Então, como eu tinha falado que ia começar, você falou, como é que a gente começa a conversa? Eu acho que é uma espécie de sincronicidade, eu ter descoberto depois de tantos anos, que eu e o Jean fomos recrutados na mesma cidade de Niterói, né? É mesmo? Né? A experiência lá dos peixes, né? Pra vender peixe. Cara, eu era de menor ainda, bicho. Nem 18 anos eu tinha. Foi responsabilidade da vida para comigo. Porque eu fui... Eu conto isso? Por mim, conta. Acho que a galera não sei se não conhece, né? Bem, isso não tem muita importância, mas assim, eu decidi tentar investir como uma pet shop, só que reino dos dias atuais. Mas eu morava e moro em Natal. E todo mês de janeiro, a irmã do meu pai morava em Niterói, então passava as férias de janeiro lá. E eu sabia que em frente ao apartamento dela, o edifício, tinha uma loja de peixes ornamentais, e então eu fui lá falar com o cara para comprar peixes. E o cara pertencia a um circuito aí de informações que a gente pensa que não existe no mundo, né? E quando eu cheguei lá, o cara disse, você é o sobrinho da Salete? Eu digo, você quer que eu seja seu fornecedor de peixes ornamentais? Eu digo, senta aí que eu lhe atendo já, coisa e tal. E nessa época eu fumava, eu me lembro bem. Acendi um cigarro, 2, e o cara lá atendendo as pessoas, parou de atender as pessoas, começou a ligar um telefone preto bem antigo, estamos falando aqui em 1977, olha só. Né? Ela não tinha nascido ainda não. Não tinha. Eu disse, cara, esse tá tendo alguma coisa estranha. Aí eu disse, olha, eu volto outra hora. Ele disse, não, desculpe, como é seu nome? Eu disse, Rogério. Ele disse, de quê? Eu disse, de Almeida Freitas. Ele disse, você nasceu em 1959? Aí eu olhei assim para ele, o que foi? Mês de abril? Entre os dias 19 e 24, foi 25. Não tinha internet naquela época para ele ter pesquisado, né? É porque, a que horas você nasceu? Eu disse, cara, desculpa, eu não tenho a menor ideia. Aí você tá querendo muito. Não, liga aí pros seus pais. Eu disse, cara, meus pais moram em Natal, meu pai já morreu. Em resumo, eu liguei pra minha mãe, porque esse cara me encheu o saco, disse que era muito importante para ele. Mãe, que horas eu nasci? E a mamãe também não entendeu nada. Quando eu fui dizer ele 18 e 13, ele escreveu num pedaço de papel assim, entre 18 e 18h30, me mostrando. Eu disse, o que é isso, cara? Ele disse, não, olha, deixa eu lhe explicar. Aí puxou um livro preto enorme, o balcão dele era tipo essa madeira bem antiga, né? Eu disse, olha, essas páginas todas aqui estão escritas falando a seu respeito, falando a respeito de um trabalho que você vai fazer. Aí eu olhei pro cara, eu digo, esse cara é doido.
Tá de palhaçada. Tá com algum outro Tá querendo alguma coisa. Eu disse, bicho, desculpa. Tô fora. Eu disse, não, tenha calma. Olha, deixa eu lhe explicar. É porque, assim, tá tudo aqui. Esse livro eram transcrições das reuniões, das revelações? Aí ele explicou, aí ele disse, tá. olha, eu participo de um grupo lá no Rio de Janeiro, isso era em Niterói que eu estava. E são pessoas, entre aspas, famosas da sociedade, não querem aparecer, esse grupo é fechado. E há 5 anos atrás, um tal de Senhor Krishna, ele disse desse jeito, incorporou no médium, que você vai conhecer daqui a pouco, porque eu estava ligando para todos eles, para eles virem para cá, por isso que eu demorei a acionando atender. a equipe lá, né? E eu fiquei assim, ele disse, olha, o tal do Senhor Krishna foi que nos disse isso aqui tudo a respeito de alguém que estaria envolvido com a terceira onda. E eu dizia, eu não vim pegar surf, cara, eu só vim comprar peixe. Trouxe prancha, como é que eu vou pegar essa onda? Em resumo, eu disse, não, mas o problema é o seguinte, é porque ontem à noite, a gente tem uma reunião semanal, e ontem à noite, na reunião, fazia uns 5 anos que esse ser não aparecia, ele apareceu, incorporou no médio e disse, olha, vocês vão se encontrar com o personagem que eu descrevi aqui para vocês amanhã, ou seja, no dia. Aí ele disse, se você chega aqui, então assim, eu estou só lhe contando essa história para você entender. Eu disse, entender o quê? Ele disse que você é essa pessoa aqui, que você vai ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Ele disse, olha, onda de esclarecimento, blá, blá, blá. Em resumo, essa história. Entendi. Eu saí mais assustado do que... Sei lá, foi muito estranho. Essa história consta em algum dos seus livros? Não, eu nunca contei isso. Eu contei isso já em um outro podcast que alguém pergunta como é que diabos eu me envolvi com isso. Esse foi o primeiro susto que eu tomei aos 17 anos. Entendi. Foi assim. Mas dali você chegou a se envolver com algum tipo de religião, grupo? Esse grupo o senhor chegou a frequentar? Nunca me encontrei de novo com esse vendedor de peixes. O nome dele eu não me recordo qual é, mas assim... Daí chegaram as pessoas, chegou lá um militar, chegou um... o pessoal foi aparecendo na loja. As pessoas foram lá, aí era assim, cumprimentei um por um, mas eu queria cair fora daquilo ali, porque eu achava aquilo meio... Pessoal com negócio de reverência. Lembra aquele filme Corra, né? Um negócio assim, que vai pra casa. Mas assim, cara, isso aí me distanciou das coisas. Entendi. Na verdade, me distanciou, porque eu fiquei meio ensimesmado com isso. Apesar de você não ser mineiro, mas tava ali meio ressabiado, né? Mais ressabiado que um mineiro, desconfiado se vai ter queijo ou não para comer mais tarde. Aí, isso eu tinha 17 anos, 10 anos depois, aos 27 anos, aí alguém apertou algum botão em algum lugar, e aí minha vida conectou. Aí minha vida saiu do prumo total. Entendi. Aí, ferrei. Começou a receber as coordenadas, as revelações? Começou. Mas era por visões, revelações, vias, entidades? Cara, eu tinha um amigo que me enchia o saco para ir para a reunião espírita. E eu morria de medo. Aliás, até hoje. Porque nessa época você tinha qual visão sobre essas coisas? De não quero contato? Eu não queria nada. Mas você não acreditava ou acreditava que existia, mas tinha medo? Rapaz, olha, aos 18 anos eu montei o Centro de Estudos de Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. O nome é importante pra cacete, mas era eu e meu Fusquinha e um outro amigo. Correndo atrás dos casos. Eu gostava de estudar casuística e não de me envolver mentalmente. Mas entrevistar as pessoas? Mas fazia uma pesquisa de campo ali também. Fazia, eu gastava meu dinheiro todo, eu era professor na época. Professor em que área? De inglês. Inglês, legal. Cursos de pré-vestibular e na Sociedade Cultural Brasil e Estados Unidos. Entendi. Que na época existia lá, Esquebeu o nome. Eu dava o inglês básico. Legal. Então o dinheirinho que eu ganhava, ia tudo para eu gastava pesquisando, até que um pesquisador norte-americano, Bob Pratt, do National Enquirer, que era muito amigo da professora Irene Grank, que na época era a maior ufóloga aqui do Brasil, aí ele foi até o Nordeste e, através da professora Irene, eu e ele saímos do meu carro, rodando o Nordeste inteiro, pesquisando casos. Depois ele publicou um livro chamado UFO Danger Zone, lá nos Estados Unidos. Ele cita os trabalhos da gente, cita meu nome lá, blá, blá, blá. Ou seja, na época, eu era alguém extremamente curioso, como ainda sou, tentando entender as coisas. Mas, assim, eu não queria me envolver.
Mas a partir dos meus 27 anos, aí de novo, alguém apertou um botão. E aí mudou tudo. E aí eu perdi a confiança em mim, cara. É? Porque até então eu era investigador. Quando eu percebi que eu estava começando, entre aspas, ir além dessa realidade, no sentido de perceber e entender algumas coisas, sem que isso fosse produto da minha vontade, eu perdi, ou seja, eu era um investigador que perdeu a confiança em si mesmo. Eu digo, "Ih, tem alguma coisa estranha aqui." Até hoje eu digo isso para mim. Então, assim, eu parei com minha carreira de investigação na hora em que eu não pude mais ter segurança de que eu estava agindo por mim mesmo. Eu comecei a perceber influências diversas e até hoje eu luto intimamente para me manter como gestor de mim mesmo. Manter a autonomia, né? Uma independência, né? Isso. Não virar escravo das Exatamente. forças, né? Porque não é fácil a coisa. Então, quando você tem quando essa membrana, né, do físico e o espiritual, ela fica mais fina, ou quando você tem contato com isso, eu lembro também das primeiras sensações, assim, é uma coisa que você não entende, tem medo, e a primeira reação é meio se afastar, né? A não ser que, sei lá, tem criança que não tem medo. Eu, pelo menos, tinha medo, né? Tipo, se eu abrir o olho, eu vou ver tal coisa. Eu tenho até hoje, cara, 66 anos, mesmo? ainda tenho sustos de É mesmo, eu achei que perdia, porque eu era coisa de criança Que mesmo. nada, bicho. E você, Daniel? Então, eu quando era criança tinha visões, né? Via vulto, via as coisas. Eu tinha uns pesadelos estranhos. Não, era um negócio que eu guardava pra mim. Às vezes eu falava com minha mãe, posso dormir na sua cama que eu tive um pesadelo. Mas assim, depois eu fui perdendo um pouco o medo. Meu irmão continuou muito medroso, né? Até mandar um abraço pra ele, Patrick. Meu irmão, eu dormia no mesmo quarto que ele, eu era obrigado a dormir com a luz acesa. Ele tinha um medo tão grande que tinha que dormir com a luz acesa. Eu falo, cara, como é que eu vou dormir com a luz acesa? Aí naquela época não era comum essas viseiras, né, pra dormir. Aí eu dormia com o travesseiro em cima do olho pra conseguir dormir, é uma coisa louca. Nossa. Mas desde criança, depois eu fui entendendo um pouquinho, né, usando os macetes pra... E como é que você foi? Fui recrutado. Capturado. Então, eu sempre tive assim essa ideia que Deus existia, né? Porque mais pelo mal, né? Porque eu olhava assim, pô, o mal existe. Então, bem, acho que deve existir, porque o mal eu tô vendo explícito, né? Apesar de que a gente vê o bem também, mas a gente não valoriza, né? Pessoa que se sacrifica pelo próximo, né? Entrega a vida para ajudar os outros. E aí, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu tive um sonho muito estranho, que eu tava no meu quarto. Era um sonho, mas na casa onde a gente morava. Aí eu ouvi um barulho muito estranho no quarto dos meus pais. Aí eu levantei e fui lá ver. Quando eu vi, o lençol tava se mexendo como se tivesse um espírito ali embaixo, né? E um barulho de monstro, né? E aí eu achei aquilo muito estranho no sonho. Aí tinha uma mulher como se fosse orando assim, sai daqui e tal. Aí eu acordei. 10 anos depois, eu tava começando a ir à igreja e tal, e o pastor nessa época era uma figura muito curiosa, que ele era um médico, um pediatra muito famoso na cidade, um doutorado nos Estados Unidos, mas era também um líder lá da igreja. Eu falei, cara, então tem gente que não é analfabeta que vai à igreja, né? Porque ele pode ser tudo, menos ignorante. E esse cara era muito, apesar da base científica, ele era muito espiritual. Um cara que orava assim a manhã inteira. Eu vi uma pessoa e falava, sua mãe, quando você era pequeno, né, ela te agrediu, por isso você tem essa marca aqui. Então ele falava a vida da pessoa inteira olhando assim, sem nunca ter visto. E quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, mas esse cara é professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz meu doutorado em Linguística. O cara é um médico dos mais famosos da cidade. É um homem da ciência. E fica falando a vida íntima das pessoas. De onde que vem isso? Como é que explica isso? E aquilo me gerou uma curiosidade. Eu falei, como é que esse cara pode conciliar essa visão médica e científica com essa vida louca que ele tem, né? E aquilo ali me gerou uma curiosidade muito grande, que eu sempre gostei muito de ciência, mas sempre tive essa curiosidade do espiritual. E ali eu fui fisgado. Isso ali em Itaipu, em Niterói, né? Uhum. Inclusive, onde é que era a praia que você frequentava? Icaraí. Icaraí mesmo? Então, eu morava mais na região oceânica lá, né? Nas praias ali, mais pra cima. Então foi ali que eu comecei, aquelas coisas que eu via, experimentava, eu comecei a tentar meio que entender. Aí fui recebendo esse chamado, assim, né? Sua missão é falar, trazer a luz, falar de Deus para as pessoas, né? Libertar os cativos e tal.
Falei, então é isso, né? Por isso que eu vi esse negócio, porque já tinha uma galera do outro time que tava tentando me atormentar para me atrapalhar, né? Me tirar do foco, né? Então foi assim que eu fui recrutado, né? Que eu chamo lá em Niterói, né? Desde criança eu sinto a minha bisavó era uma das líderes da Rosa Cruz lá no Rio, né? Chamava Odete ela. Meu avô era maçom. E quando eu nasci, pegou fogo no hospital. E aí a minha bisavó falou, isso é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Então acho que já tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. Meu pai tá até aí, né? Ele não viu o parto que ele teve que apagar o incêndio do hospital, né? E aí minha bisavó meio que soltou uma profecia, né? E ela não era cristã, ela era Rosa Cruz, bem esotérica. E ela falou, isso aí é o batismo com o Espírito Santo. Aí minha mãe depois me contou isso, né? Eu falei, caramba, será que tem a ver, né? Eu não sei. Foi mais ou menos assim que eu fui sendo recrutado, né? Outra coisa também que foi assim um insight também que caíram muitas fichas, né? Foi quando me pediram para dar um curso sobre o Templo de Salomão. Aí eu mergulhei num estudo sobre isso. E aí eu falei, caramba, hein? Isso aqui dá pano pra manga. Aí você vai estudar as sociedades secretas, né? O ocultismo e tal. Eu falei, agora eu tô entendendo essa simbologia egípcia que a gente vê em tudo quanto é lugar, né? Aí fui estudar as chaves de Salomão, Goécia, essas coisas. Então aí eu comecei a entender os dois lados da moeda, ou os vários lados da moeda, né? Que são vários times jogando no mesmo campeonato, né? Cada um com seu interesse. Você sabe o que é Goécia? Sabe o que é Goécia aí que ele falou? Goetia. Goécia ou Goetia, tanto faz. O que é? Vou deixar ele explicar, hein? Tem estudo de demônios? Tem a teurgia que se chama magia charmosa e tem o outro lado que é mais obscuro. Mais obscuro. Mas seria o quê? Estudo de... Não, a Goetia é um capítulo de estudo dessas... chamada magia negra, entre aspas. A magia complicada, magia mais... Ela tem um começo? Envolve uns comprometimentos. Exatamente. Nesse sentido. Por isso que eu falo que a maioria das coisas que eu gostaria de conversar com ele não dá pra falar aqui, porque é negócio heavy metal, né? Então, mas que...